Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Paraíba, da cidade de Santa Rita, representando aqui a nossa escola bíblica da Assembleia de Deus, que uma igreja que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós vamos estudar hoje na lição de número 9, esse grande tema, resistindo à tentação no caminho. O que é tentação? Como acontece? Como se classifica? E por que devemos refletir sobre esse tema? Quem nunca passou por uma tentação? Então, vamos à nossa lição. Os objetivos da nossa lição são 3, porque a lição tem 3 capítulos, logo cada um deles está subalternado a um objetivo. Primeiro, conceituar biblicamente o que é tentação e seus aspectos na esfera humana. Então vamos trabalhar os 3 tópicos do primeiro capítulo: conceito de tentação, 2 vias da tentação e um fenômeno humano. Segundo, mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. Jesus foi tentado? Sim. E vamos trabalhar 3 tópicos nessa lição também. O capítulo 2, a provação do Senhor Jesus, as que Jesus foi tentado, né? Jesus foi tentado e como Jesus venceu a tentação. E terceiro, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Quais são as armas, os métodos, as técnicas, o que se deve fazer, qual a estratégia para resistir à tentação? Estamos falando da batalha espiritual do cristão. Então, todos somos tentados, nesse capítulo 3, temos 3 partes também. Todos somos tentados, rejeite a tentação, então, a rejeição e arrependa-se. Então, arrependimento. Já temos aí 2 respostas de forma objetiva. O nosso textuário nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus pronunciou estas palavras, ele estava no Getsemane, prensa de azeite. Jesus estava na iminência de iniciar o processo de redenção e o Getsemane era aquele momento de preparo, pois ele sabia que iria para a cruz. E quando você sabe que você tem uma missão e chega o grande momento do teste, da prova, é natural que o ser humano ele sinta arrepios, calafrios, medos, né? Algum tipo de espanto, principalmente a primeira vez quando você vai fazer algum tipo de prova. Jesus iria enfrentar a cruz. Jesus, sendo Deus, humanizou-se, sendo eterno, se tornou mortal. E sendo Deus, se tornou homem e agora vai ter que enfrentar a cruz, a dor. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, ou seja, ele atingiu o clímax da humanidade ao participar das dores mais terríveis, porque o ser humano ele sofre dores por conta do pecado. E Jesus tinha que enfrentar o máximo da dor por conta do pecado que ele estava assumindo da humanidade, pois ele mesmo nunca pecou. E no Getsemane ele prepara seus discípulos e diz: vigiai e orai. Estar atento como sentinela e orando, como buscando a munição, para que não entreis em tentação. Esse caso aqui da tentação, ele está consciente que ele tem uma missão, ele vai avisar o tempo todo que ele vai ter que tomar o cálice que o Pai lhe deu, e ele está sendo tentado nessa hora pela sua carne. Essa tentação é na carne. A Bíblia não mostra que Satanás foi ao Getsemane, a Bíblia não mostra que houve tentação satânica ali, de forma alguma. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, foi escrito de forma clara, mas aqui não tem no Getsemane. Existe uma tradição, uma lenda, e
de pessoas que o diabo apareceu no Getsêmani e começou a tentar Jesus, mas a Bíblia não mostra isso em lugar nenhum. Logo, qualquer tipo de revelação desse tipo, sonho, visões ou contos, não passam de contos de ficção, de fadas, de ideias da cabeça humana, pois não está na Bíblia isso. Que mostra que Jesus está vivendo na sua encarnação como homem um sentimento profundo de teste na própria carne. E ele vai ter que experimentar a morte. Então ele prepara os seus discípulos dizendo que aqueles que estão na iminência do grande teste precisam vigiar e orar para que não entreis em tentação. Essa tentação é o medo que possa impedir alguém de avançar por conta que ele sabe qual é o teste que ele vai ter que enfrentar, a prova que ele vai ter que enfrentar. Jesus sabia que ele seria torturado pelos homens, seria cuspido, humilhado. Ele sabia que ele seria supliciado pelos homens e ele teria que enfrentar tudo isso. Então ele diz para que não entreis em tentação, porque ele está tratando da missão. Ele vai dizer assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O cálice da redenção, ele será consumado com o alto sacrifício de Cristo. Então, ele sabe que não será fácil. E aí, a carne humana, Jesus não tem uma carne manchada pelo pecado, pois ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ao absorver ou tomar sobre si o pecado da humanidade, ele começou a sentir o pânico da dor na carne. Então ele diz: oreis para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Veja que ele está fazendo aqui um contraste entre a tentação e o lado espiritual que está pronto, e o lado carnal, humano, a natureza humana não está preparada. Mas a carne é fraca. E temos que lembrar que Jesus se fez homem 100%. Então, esse é o contexto dessa tentação que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o contexto, para não aplicar isso para todas as circunstâncias da vida, né? E achar que isso aqui, em todo momento, o espírito está pronto e a carne é fraca, né? É o contexto desse desafio, da iminência da missão, que ele está sabendo, ele está com um desafio diante de si. Mas é um despertamento, porque Jesus está fazendo essa afirmação que a carne é fraca. Mas aí ele resiste dizendo que a vontade de Deus é o que vai prevalecer. Quando ele diz: se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E aí ele foi tomar o cálice que o Pai projetou para ele. A verdade prática nos diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. E como triunfar sobre ela? É isso que a lição vai nos responder no capítulo 3. A nossa leitura bíblica está em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, que trata da tentação de Jesus. E o texto começa dizendo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Se ele foi conduzido e pelo Espírito, então ele já está sendo aí levado intencionalmente para, indica o propósito, ser tentado pelo diabo. Intencionalmente, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que essa intencionalidade de levar Jesus para ser tentado pelo diabo? Sabendo que o diabo o espera no deserto e ele é levado pelo Espírito. Porque Israel saiu do Egito, atravessou o mar, foi lançado no deserto, e as tentações de Israel, a necessidade de pão, a necessidade de bens, a necessidade da glória humana, a busca pela proteção, que eles precisavam confiar em Deus,
a busca pela manutenção, eles precisavam confiar em Deus, na sua palavra, e Israel foi fracassando passo a passo no deserto. Jesus vem como o novo Israel, ele incorpora o Israel, porque Deus diz: do Egito chamei o meu filho, falando de Israel, no profeta Oséias. No livro do Êxodo 4:22 diz: Israel é o meu primogênito. E se o faraó não deixar o meu filho sair, eu vou matar o filho dele, o primogênito dele. Então, Israel é tomado como o primogênito de Deus, a primeira nação escolhida. Israel fracassa. Israel falha. E Jesus vem justamente para provar que o verdadeiro Filho de Deus, ele cumpre a vontade de Deus. Israel, a nação como o Filho de Deus, a nação como filho, fracassou. Então Jesus vem e é levado ao deserto. Assim como Israel passa 40 anos no deserto sendo testado, Jesus passa 40 dias sendo testado também. E Jesus triunfa sobre todas as tentações. Israel será testado pelas serpentes do deserto. E a serpente aqui é Satanás, a antiga serpente que vem tentar Jesus. E o texto nos mostra que Jesus ficou 40 dias e no último dia, após cumprindo os 40 dias, ele vai enfrentar 3 tentações. As demais, durante os 40 dias, não sabemos, porque a Bíblia não registra. Ela só registra as tentações do último dia, cumprindo-se os 40 dias. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O ponto de partida aqui é que Jesus esteve no batismo e Deus disse: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Deus disse que Jesus era o Filho amado e que ele tinha prazer em Jesus. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. E qual a pergunta de Satanás agora? Se és o Filho de Deus. E o Filho de Deus é o divino. Então ele está testando a divindade de Jesus, está testando a filiação de Jesus, se é o verdadeiro Filho, que será o Messias, o Salvador. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. É interessante porque existe a pirâmide de Abraham Maslow, da área da psicologia, e ele coloca as grandes necessidades humanas nessa pirâmide, na escala de valores. E a gente vê que ele mostra que a alimentação faz parte da escala de valores humanos, que o ser humano não pode viver sem ela. E a primeira coisa que o diabo chega aqui é observando Jesus teve fome. Essa lição não é para a gente questionar se Jesus tomou água ou não, se o seu jejum envolvia a ausência de água ou presença de água. Não, porque a Bíblia silencia. Se ele passou 40 dias no deserto ninguém sobrevive sem água. É impossível. Com 4 dias ele começa a desidratar, atrofiar os órgãos, ressecar a pele, começa a ficar tonto, perder a visão, o batimento cardíaco será alterado. Não teria como sem água, a não ser que esse jejum tivesse sido de forma sobrenatural, como o de Moisés, que não bebeu e não comeu, e a presença de Deus o sustentou sobrenaturalmente. Então, Jesus responde com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o texto diz: então o diabo, versículo 5, o transportou. Essa batalha, ela é espiritual, porque Jesus está materializado, humanizado, mas o diabo, que é um ser espiritual, está movendo Jesus fisicamente, deslocando do espaço. Alguns já tentaram dizer que isso foi apenas imaginário, uma espécie de visão, mas o texto não dá suporte para isso. O texto faz uma afirmação literal, quando diz: então o diabo o transportou à cidade santa, que é a cidade de Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo. Esse pináculo do templo deve ser a fronte
do templo que Herodes construiu, a parte de cima, ou a parte sudeste do templo, onde ficava o pórtico real, cerca de 30 metros de altura, essa parte. E a Bíblia diz assim: se tu és o Filho de Deus, olha, mais uma vez, ele está questionando a identidade de Jesus, a filiação de Jesus. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nem a provisão, nem a segurança de Deus deve ser imposta de acordo com a vontade humana, mas saber esperar e depender de Deus no tempo certo. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então disse-lhe Jesus, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ele quer roubar o lugar de Deus, e Jesus responde para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse texto mostra o diabo no primeiro versículo pelo nome diabo, o nome grego. No versículo 3, ele é chamado de tentador. Tentador. E depois é descrito também em grego diabo, mas quando você chega aqui no versículo de número 10, ele é chamado de forma hebraica Satã, que é Satanás. Veja como vai mudando, né? A nossa introdução nos diz: a tentação é algo que o crente enfrenta ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação, conforme Mateus 6,13 na oração do Pai Nosso. Por isso, nesta lição estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. A tentação e sua esfera humana. Nós vamos ver aqui, nesse capítulo primeiro da lição, que a tentação ela deve ser classificada primeiro pelo conceito de tentação e depois por suas dimensões e natureza. Então vamos ver como é que isso está expresso. O conceito bíblico de tentação. Primeiro, a palavra nassar. Nassar termina com H mais ar. Você faz um som gutural. O verbo nassar aparece 36 vezes no Antigo Testamento, que quer dizer testar, tentar, provar. Esse verbo ele sai dominando as escrituras, nassar. 36 vezes ele aparece e ele é aplicado tanto de forma positiva quanto de forma negativa, como a ideia de um teste, de uma prova ou de uma tentação para derrubar. Tá certo? Uma tentação quando é uma atitude injusta, errada e com uma intenção negativa. E a palavra, que é o substantivo massar, também em hebraico, aparece 4 vezes somente, que significa lugar deserto onde os israelitas se rebelaram.
E como ali houve um teste que eles fizeram de Deus, a maioria traduz, tentaram o Senhor, embora Deus não possa ser tentado, eles provaram o Senhor naquele lugar, então chamou de massar. Mas o verbo mesmo é nassar, e não massar, lá em massar. Essa palavra vai para o grego e aparece 39 vezes no Novo Testamento, como peiradzo. Peiradzo significa tentar descobrir a natureza ou o caráter de alguém ou de algo, submetendo a um profundo e amplo exame ou teste. Veja o significado de peiradzo. Segundo o Lexo grego-português de Louis Nida, da SBB, Sociedade Bíblica no Brasil, e ele tem dois sentidos, um positivo e um negativo. Tanto pode ser aplicado como um teste da fé de alguém, como uma tentação para derrubar alguém. Quando vem da parte de Deus, então é um teste positivo. Né? É um teste positivo. Quando se vem ou do interior humano um desejo para algo, uma inclinação para o pecado, isso é uma tentação humana, ou ela vem externa do diabo, então é negativo. Ela tem os dois sentidos na tradução, mas é a mesma palavra, que às vezes é traduzida por provação e tentação, a mesma palavra. Essa palavra ela vai aparecendo no Antigo Testamento diversas vezes, no Novo Testamento, e ela tem esse sentido. Então, lembrando que é testar, tentar, provar. Tentar descobrir a natureza ou caráter de alguém ou de algo, submetendo a um profundo e amplo exame ou teste. Duas vias da tentação. Quando falamos de duas vias da tentação, estamos falando aqui que é uma interna e outra externa. A via externa é o diabo. A via interna são os impulsos humanos. Então, a gente precisa estar alerta porque a Escritura mostra essas duas dimensões, essas duas vias, uma externa e uma interna. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, nós podemos ver que nessa carta o apóstolo Paulo diz assim: ele ficou temendo que os cristãos de Tessalônica, que ficaram debaixo do sofrimento, eles ficaram lá debaixo do sofrimento. Paulo teve que deixar Tessalônica por conta da perseguição dos judeus, e ele ficou temendo que esses irmãos se desviassem. Então ele mandou Timóteo lá saber qual o estado da fé deles. E o capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então esse é um título de Satanás que está lá na tentação, tentador, que é justamente o peirazó. Se o verbo peiradzo significa tentar, provar, testar, ele é o peirazon. Peirazon. Só adiciona um N aí, peirazon. Aqui é o tentador. Então, se o tentador tentasse, ele é externo, ele é fora. Então, esses ataques são externos, né? É a via que vem do diabo. E a outra é a questão interna. São os impulsos humanos por conta da natureza pecaminosa, os desejos que se inflamam. E aí nós temos a resposta de Tiago ao afirmar que ninguém venha com desculpas dizendo que está sendo testado por Deus, tentado por Deus, que Deus a ninguém tenta, e para justificar os seus atos pecaminosos. Tiago 1, 14, 15, que diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua
própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça ela está dentro da pessoa, não está fora. E ele é tentado pela própria cobiça, ela o seduz, atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É como um ato sexual, concebe, engravida e aí ele gera a morte. O pecado gera a morte. Então, quando alguém se sentir tentado, então venha dizer, estou sendo tentado por Deus, que Deus a ninguém tenta. O versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. De Deus só vem toda boa dádiva, Tiago vai dizer, vem do alto, tudo que é bom de Deus. Então, essa inclinação humana, ela às vezes quer atribuir a Deus o que lhe pertence. Então, ela tem origem no diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota da nossa missão e propósito, da vida estabelecida por Deus. Já a que nasce dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Tentação, um fenômeno humano, e aí entre colchetes, porque não faz parte da lição do texto original, e eu acrescentei, e espiritual. Porque se nós estamos falando que existe uma tentação interna e uma externa, então existe um fenômeno humano e o espiritual. É a minha forma de entender, então eu acrescentei. Se você não concordar, não há nenhum problema, você rejeita aí, fica como a lição está. Não tem, eu coloquei entre colchetes porque não tem no texto da lição. Eu acrescentei por conta própria. A tentação é um fenômeno humano. A inclinação para o mal é coisa da natureza pecaminosa. Na epístola de Tiago está escrito, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Por exemplo, Tiago 1, 2 e 3, a mesma palavra que está aí no versículos 13 e 14, está aqui no versículo 2 no grego. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. A outra tradução diz várias tentações, porque é a mesma palavra que está aqui, peirasmos. Sabendo que a provação da vossa fé que vocês têm produz perseverança. Então, a palavra aqui está no sentido positivo. Então, é provação. E aí, no versículo 13, 14, 15, está no sentido negativo. Então, essa inclinação, é verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente, né? Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem de quem? Ou seja, as ações que evidenciam a vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena, mas se dá por meio de um agente espiritual, o diabo. Ainda que o inimigo, então um agente espiritual. Então ela não pode ser um fenômeno 100% humano. Ainda que venha agir na esfera humana, mas ela vem por um agente espiritual. Então é um fenômeno humano e espiritual no meu entender. Por isso que as tentações elas põem à prova as forças morais do ser humano, do cristão, para resistir ao pecado. Nós precisamos estar alerta. E isso é tão espiritual, essa ação, que Jesus, ao estar a oração do Pai Nosso, ele testifica dessa espiritual, ele diz, livrai-nos do maligno. A maioria das traduções coloca, livra-nos do mal. Ele vai dizer, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa palavra mal aí, em grego, pode ser traduzida literalmente como maligno. Então tem traduções que colocam maligno.
a Bíblia, aqui eu tenho uma nota de rodapé, coloca uma letrinha e coloca lá, maligno. Porque livra-nos do mal. Então, quando eles não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, todo mal é personificado como o diabo é um agente, é uma pessoa espiritual. Então, todo mal é personificado. Livra-nos do mal seria acidentes, perigos? Não. Livra-nos do maligno, que ele está falando de tentação. Quem tenta é um agente pessoal. Então a tradução é livra-nos do maligno. Então muitos entendem que até para uma interpretação clara do que é livra-nos do mal, o mal é abstrato, não é uma pessoa. É mais preciso a ideia do maligno, porque ele é o tentador. E Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne. Então, existe uma dimensão espiritual. Por isso que nós podemos ver que as duas vias, uma interna e outra externa, e duas naturezas, que é humana e espiritual. Essa é a ideia desse capítulo 1. O Senhor Jesus e a tentação. A prova do Senhor Jesus. 40 dias sendo tentado. Lembrando que Jesus é levado ao deserto e ele vai justamente para cumprir um propósito de repetir aquilo que Israel fracassou. Jesus vai para cumprir. Ele foi lá para ser tentado. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim, 8:2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber que o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Outra tradução diz para vos tentar, porque a palavra que está aqui é a mesma palavra que traduz para tentação e provação. Mas como Deus não tenta ninguém, ele prova no sentido positivo, não no sentido negativo. Não para levar para o pecado, para o mal, mas para provar o caráter da pessoa. E Jesus vai ao deserto justamente para ser tentado. Então Deus os conduziu pelo deserto por 40 anos para os colocar à prova. E essa prova foi a tentação. E aí 40 dias sendo tentados. O evangelho de Marcos e de Lucas é quem nos dá a certeza que Jesus foi tentado os 40 dias. De que, por quê e como, não sabemos. Veja, capítulo 1, versículos 12 e 13. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com feras e os anjos serviam. E Marcos diz que Satanás tentou 40 dias. Então não sabemos quantos tipos de provações Jesus enfrentou, promovidas por Satanás. Lucas, capítulo 4, ele nos diz claramente, 4, 1 e 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Aí vai descrever, depois dos 40 dias, as 3 tentações, depois dos 40. Essas daqui não estão dentro dos 40. Então não temos ideia que tipos de tentação Jesus sofreu. Sabemos que a Bíblia diz, no capítulo 4, versículo 15 da carta aos Hebreus, que está citado na lição, que em tudo Jesus foi tentado, porém não pecou. Em tudo ele foi tentado. O objetivo era afastar, aí está a palavra afastar, olha, houve uma falha aí, era afastar Jesus do propósito de Deus.
Mas toda a vida de Jesus foi marcada pela tentação. Enquanto Jesus não triunfou na cruz, o diabo estava sempre voltando para tentar Jesus. Então o objetivo era afastar Jesus dos propósitos de Deus. Veja, capítulo 4, versículo 13 de Lucas 4:13. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Ou seja, ele não se afastou totalmente. Até o momento oportuno ele voltou. Veja o capítulo 8, versículo 13, quando Jesus narra a parábola do semeador. Olha o que Jesus contou aqui, 8:13. Ele diz assim: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, a outra tradução diz, na hora da tentação, se desviam. Quer dizer, se Jesus é o semeador, ele está semeando, muitos daqueles que estavam recebendo a palavra, eles sofreram tentações e se desviaram, marcando o ministério. Vamos lá. Capítulo 22 de Lucas, versículo 28 de Lucas, ele nos diz assim: vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Ou seja, Jesus está no final do ministério, ele está na hora da ceia, terminou de praticar a ceia aqui, capítulo 22, e diz: vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Veja que Jesus acabou de dizer, ele vem sendo tentado, é o final do ministério, ele vai para a cruz. Versículo 40. Aí ele diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. 46. E disse: porque vocês estão dormindo, levantem-se e orem para que não caiam em tentação. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães após sentir fome devido ao processo do jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Ele trabalhou dentro das necessidades de Jesus, uma necessidade física, que era a necessidade de pão, de alimento, para que ele provasse que era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Mais uma vez ele usou a mesma frase: se és o Filho de Deus. Então essa tentação tanto é sobre a identidade de Jesus, se ele é de fato o Filho de Deus divino, o Messias, o Salvador, e ao mesmo tempo se ele está em harmonia com Deus. Então ele veio e o tentou com essa ideia aqui de se lançar de cima do templo, que os anjos o guardariam. Em que isso provaria que Jesus era divino, se os anjos o guardassem? Porque esse salmo está aplicado a qualquer um, Salmo 91. Então, na realidade, é um teste para que Jesus coloque Deus à prova, tente Deus. O diabo está tentando Jesus para tentar Deus. É aquele engodo que Balaão fez para que o rei Balaque levasse o povo de Israel a pecar, para Deus amaldiçoar o povo. Já que ele não conseguia amaldiçoar, só quem podia amaldiçoar era Deus, que Balaão disse que ninguém pode amaldiçoar esse povo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Foi ele quem disse. Então só quem pode amaldiçoar é Deus. E como é que Deus amaldiçoa esse povo? Se esse povo pecar. Então como é que esse povo peca? Enganando eles. Então manda as mulheres seduzi-los, tentá-los, vão cair no fracasso e Deus vai amaldiçoar. Então o diabo quer que Jesus tente Deus ao se lançar e dizer:
Manda teus anjos para me guardar. Aí Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela força, que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessária apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Jesus disse em João capítulo 8, 44, que o diabo é mentiroso e é pai da mentira. E quando fala da mentira, fala do que lhe é próprio, que ele nunca se firmou na verdade. Como é que ele poderia oferecer esse reino a Jesus de verdade? Essa glória, essa imensidão, esse poder. Então ele chegou com uma baita de uma mentira para levar Jesus a adorá-lo e depois ficar rindo da cara de Jesus. Mas Jesus, como filho fiel, disse: só ao Senhor teu Deus prestarás culto, só a ele servirás, só a ele adorarás. E quando ele diz a Satanás, diz só ao Senhor teu Deus, ou seja, Deus é Deus até do diabo, porque ele criou o diabo. Ainda que o diabo não aceite, ele é soberano sobre toda a criação, inclusive o diabo. Tem que se sujeitar a Deus, porque ele é soberano. Então Jesus responde: só ao Senhor teu Deus adorarás. Ou seja, você não é Deus, somente ele é Deus. Então ele deu um nocaute no diabo aí, que ele foi embora e Jesus ficou no deserto entre os animais, conforme Marcos, e os anjos vieram para servi-lo. Essa tentação de Jesus, que é descrita, o pão, a segurança de se lançar do templo, os anjos guardar, e por último, a adoração, ela mostra o pilar daquilo que Deus quer de nós, que é a confiança plena nele. Isso é no capítulo 4. No capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina a orar. Veja o que diz o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o diabo, ele disse: se tu és, transforma essas pedras em pães. Nós precisamos confiar em Deus, que é ele que provê o nosso pão de cada dia. É a sua palavra quem garante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se a palavra diz que é Deus que provê o nosso pão, nós devemos confiar. Por isso, Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele vai dizer: não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que o diabo diz: lança-te daqui para baixo. E Jesus disse: livra-nos do mal, ou do maligno. Livra-nos do maligno. Veja como isso é uma tentação. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do maligno. E o diabo pede para lhe dar tudo. Eu vou te dar tudo isso se você me adorar. Aí Jesus disse: porque teu é o reino, é a glória, é o poder para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Aquilo que ele disse que daria a Jesus, Jesus disse que é de Deus. Teu é o reino, a glória e o poder para todo sempre. Veja que a oração do Pai Nosso e essa tentação estão em harmonia aqui, né? E Jesus, ele vai ensinar essa oração do Pai Nosso para nós, porque ele acabou de praticar isso lá no Monte da Tentação. E Jesus, ele responde ao diabo por 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito: ao seu teu Deus, não tentarás o seu teu Deus. Está escrito: só o seu teu Deus adorarás. Então, venceu com a palavra. Resistindo à tentação. Todos somos tentados. Não há ser humano que não seja tentado. Não há ser humano que não enfrente. E ele precisa, então, das armas para poder resistir à tentação. E aqui nós colocamos os 3 verbos. Primeiro, resistir. Segundo, fugir. Terceiro, confessar. Resistir, fugir e confessar. Todos somos tentados, resistindo à tentação da pós-modernidade. Hoje há uma grande sedução no mundo
contemporâneo, das ofertas que o mundo oferece de entretenimento, de prazer, de ideias, de contextos e de ideologias para nos seduzir, nos atrair e nos fazer cair, afastar-se da vontade de Deus. E o nosso capítulo 3 diz assim: todos somos tentados, por mais que observemos as disciplinas da oração, o jejum, da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, entre aspas, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme os seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo, conforme descreve o apóstolo Paulo em Romanos 12 e 12. Então, rejeitar a tentação. Na realidade, precisamos fugir da tentação. Não tem nem como rejeitar, porque Jesus disse assim na oração: não nos deixa cair na tentação. Que a tentação é inevitável, ela virá de alguma forma, de algum lado. Em algum momento ela tem que vir. É o teste de fé. É o teste da pureza. É o teste da fidelidade. É o teste se guardamos ou não os mandamentos de Deus. Mas o que fazer? Fugir. Fugir. Tenho resistir, tenho fugir. Tem que resistir firmes na fé ao diabo, ele fugirá de vós. E também tem o fugir, que é necessário. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e se afasta, mas os simples vão e passam mal, cai na armadilha. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero que diz: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles instalem seus ninhos. Você não pode impedir do pássaro estar voando, nós não podemos, mas podemos impedir que ele venha fazer um ninho na nossa cabeça. Isso aí é o nosso dever de impedir. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, conforme você vê nessa imagem aí atrás, né? José fugindo da mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo, levá-lo a pecar contra Deus e contra seu Senhor. Na atitude do Jó, que fugia do mal, vê o meu servo Jó, homem íntegro, temente, que foge do mal. E, por último, confessar, que é arrependa-se. Confessar é a cura para quem cedeu à tentação. Se alguém chegou a cair, a vacilar, ele precisa confessar a sua culpa para receber a misericórdia de Deus. Por fim, nesta lição bem didática, bem simples, né, bem devocional, semelhantemente ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, conforme Hebreus 2 e 18, 4 e 15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Não podemos escapar da tentação, mas podemos escapar da queda. Não nos deixa cair na tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação, ao longo da jornada lograremos êxito e receberemos a coroa da vida, conforme Tiago 1 e 12. Deus recompensa aqueles que resistem. A tentação é um chamado à curiosidade, a olhar pelo buraco, a querer brechar. E tem umas pegadinhas na internet que as famílias começam a fazer um barulho interno dentro da casa e eles colocam as câmeras do lado de fora e de repente vem as pessoas curiosas para ver o que é, chamando a atenção. E são surpreendidos com um banho de pó na cara ou um balde de água por conta da sua curiosidade. Veja como o ser humano ele é fácil de ser atraído, engodado pela tentação. A tentação de querer entrar na vida dos outros, de olhar, de cobiçar o que é que está acontecendo. Porque é atraído. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Precisamos
sujeitar à vontade de Deus. Orar, vigiar, resistir, fugir, confessar. São caminhos importantes para vencer a tentação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.